Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos parecem que não jantou, né? Também não. Mas nós vai dar lugar para Jesus aqui hoje, viu? Que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu profetizo bênçãos e mais bênçãos sobre a tua história nessa noite de hoje, no nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero ler uma palavra com os irmãos que se encontra no segundo livro de Reis, segundo livro dos Reis de Israel, no seu capítulo de número 19, no seu versículo 32 e versículo 33, segundo livro dos Reis, capítulo de número 19, no seu versículo de número 32 e 33. Louvado seja Deus. Enquanto você procura, eu quero ser grato a Deus por essa oportunidade de uma vez mais estar na casa do Senhor. Louvado seja Deus pela vida do apóstolo Éder, que sempre nos convida com muito carinho, com muito amor, né? Eu digo que o apóstolo Éder é um pai para mim, né? Porque desde os meus 8 anos de idade, né, mãe? Ele sempre acreditou naquilo que Deus tinha para minha vida, né? Então eu profetizo que Deus vai tirar quem só quer sugar e vai colocar pessoas que acreditam naquilo que Deus tem para você, viu? Bispa Wanda, obrigado pelo carinho. Estou acompanhado dos meus obreiros, evangelista Silvio, presbítero Alisson, missionária Maria está aqui hoje também. Minha mãe faz presente, né? Estou debaixo da autoridade espiritual dos meus apóstolos, apóstolo Edson, apóstola Cátia, e minha mãe aqui também, nessa noite de hoje, né? A maior autoridade espiritual sobre a minha vida, como diz o apóstolo mesmo, é a americana lá de Feira de Santana, da Bahia, né? Coisa boa de Deus. E eu quero louvar um hino com os irmãos aqui nessa noite. Gostaria de chamar os varões para vir louvar comigo aqui, né? Nessa noite de hoje, evangelista Silvio, presbítero Alisson, pessoal da banda, por gentileza, se puder me ajudar. Cadê meu back vocal? Cadê ele? Cadê a careca que brilha aqui? Cadê? Isso, tá vindo ali. Pastor Márcio. Pastor Márcio é um amigo que Deus me deu, né? Pastor Márcio é um amigo que Deus me deu, coisa boa do céu, que Deus te abençoe, viu, pastor? Eu gosto do senhor, você sabe disso, né? Eu vou deixar 2 tapioca pagas para o senhor lá no final, viu? 2 tapioca, amém? Isso, e um copo da felicidade. Já deixa separado para ele lá, viu? Põe tudo na conta da esposa dele e fala que eu paguei, viu? Tá bom, meus irmãos? Você que pode, se coloque de pé, por gentileza, para adorarmos ao Senhor. Dá um microfone para ele. Dá um microfone para o presbítero também. Vem para cá, Vaso, para você sair na live junto comigo. Vai sair bonito na internet lá. Isso, aquele lá. Vamos louvar? Isso. Glória a Deus. Vamos louvar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Levanta a sua mão e declara. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Aleluia. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Aleluia. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Abra o coração e deixa Jesus trabalhar. Só tu és o Deus. Abre o teu coração para Ele, porque nessa noite Ele vai fazer morada. Receba renovo do Espírito Santo de Deus. Receba renovo de Deus sobre a tua vida. Queremos o teu nome engrandecer. Oh Espírito. E agradecer. Deixa Jesus trabalhar em você. A palavra de Deus diz: lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nessa noite eu profetizo o cuidado de Deus para a tua história. Eu profetizo o milagre de Deus sobre você. Eu profetizo que as coisas não terminarão do mesmo jeito que começou. Deus nessa noite de hoje tem milagre para alguém aqui. Declare que Ele é grande. Declare que Ele é poderoso. Rasga o peito nessa noite e fala para Ele: Jesus, sem o Senhor não dá mais. Nessa noite Ele vai trabalhar em algo grande. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Eu descobri depois de 25 anos que eu tenho um ministério do louvor também, viu? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Coloca aí pra gente, por gentileza. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo de número 32 e 33. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não vou ser enfadonho aos irmãos, viu? Não vou cansar os irmãos, mas nessa noite Deus tem uma palavra aos nossos corações. Diz assim: Isaías continuou: portanto, o Senhor Deus diz o seguinte a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade, e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho de onde veio, sem mesmo ter entrado nesta cidade. Eu vou ler que é para você dar um glória mais gostoso para Jesus, viu? Olha o que está escrito ali, ó, ano apostólico do livramento. E olha o que o versículo 33 está dizendo:
Pega isso daqui como uma profecia para a tua vida no dia de hoje. O rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem mesmo ter entrado nesta cidade. Pode sentar, de preferência glorificando ao nome do Senhor. Preste atenção, irmãos, eu tenho pouco tempo e quero liberar algo de Deus sobre a tua vida nesse dia de hoje. A Bíblia diz que um rei, por nome de Ezequias, ele vai se levantar na cidade de Judá, num tempo em que o reino do Senhor, ou o reino de Deus, ele está totalmente dividido. Ou seja, Israel, aonde Deus, a princípio, estava estabelecendo o seu reino, ele está totalmente dividido. E detalhe é que Ezequias se levanta com a ideia de tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, mas para trazer uma certa limpeza, ou trazer a presença do Senhor para dentro de Judá. E o interessante de tudo isso é que na sua primeira atitude, Ezequias começa derrubando os altares em que foram construídos para adoração de outros deuses por outros reis que, mesmo reinando em um lugar em que o coração de Deus estava, os reis não reinavam segundo o coração de Deus. Então, preste atenção naquilo que vai ser proposto para nós nessa noite de hoje. Então, Ezequias, a princípio, ele já chega fazendo a diferença. Porque quem é de Deus, quando chega no lugar bagunçado, ele não tem simplesmente facilidade de permanecer no mesmo lugar. Por quê? Porque quem é de Deus sabe que tudo aquilo que está bagunçado, ele vai pôr Deus no meio para poder arrumar. Então Ezequias, ele já começa arrumando o altar. Ele começa levantando um altar ao Senhor, arrancando Baal, arrancando Azera, arrancando todos aqueles deuses que foram trazidos pelos seus antepassados reis, para que ficasse ali em Israel. E a Bíblia vai dizer que nem antes e nem depois houve um rei como Ezequias, mesmo Davi sendo um rei segundo o coração de Deus. Então preste atenção. A Bíblia diz que Ezequias, por ser diferente, ele vai começar a desfazer as alianças que foram feitas por outros reis. Ezequias vai começar a tomar para si a ideia de que quem é de Deus não faz aliança com quem não é de Deus. Ezequias vai tomar para ele aquela simples ideia de que quem é do Senhor tem que andar com quem é do Senhor. Quem é de Deus faz aquilo que Deus manda, mas quem é de Deus não anda com quem faz aquilo que Deus não manda fazer. Então Ezequias, ele tem um coração diferente, e por ele ser diferente, ele é rei, e além de ser rei, ele é jovem. Detalhe que pessoas dizem que a responsabilidade os jovens não querem. Mas Deus levantou um jovem com responsabilidade, mas Deus nessa responsabilidade não colocou sobre ele uma outra responsabilidade. Qual é essa, pastor? De que ele deveria fazer algo diferente. Porque entenda uma coisa, além dele já ser levantado como um jovem e rei, Ezequias já é diferente, porque ele a princípio é jovem. Para muitos não tem estrutura, para outros está novo demais. Só que para Deus Ezequias já estava do jeito e do tamanho certo. Então tem pessoas que vão olhar para você e vai dizer para você bem assim, você está novo demais.
Você está imaturo demais para fazer aquilo que Deus designou para você fazer. Tem que pôr na mão de outra pessoa para que o negócio dê certo. Mas eu vim dizer para alguém que quem Deus escolheu, tudo aquilo que Ele põe na mão faz dar certo. Tudo aquilo que Ele põe na mão prospera. Se algo não abrir, a partir do momento que Deus colocou alguém que Ele confia, que tem responsabilidade, quando você chegar na porta, as portas automaticamente já começam a se abrir. Se tem algo que está destravado e Deus te coloca no meio da cena, no meio da situação, tudo aquilo que está travado, quando você chegar, Deus já começa a destravar. Então não vim pregar para alguém para dizer que é o local que vai te fazer crente, é o local que vai te dar estrutura, que simplesmente são pessoas que acreditam ou desacreditam. Mas eu vim dizer para alguém nessa noite de hoje que não é local, não são pessoas, mas é a presença de Deus em você, que onde você chega, a presença de Deus faz você chegar de um jeito diferente. Eu peço por gentileza, só não mexer no retorno aqui, que eu peguei uma maratona que eu fiquei sem voz. Aí por isso que eu estou tentando não gritar, tá? Aí se você puder não me deixar sem retorno, eu lhe pago uma tapioca, uma coca e um copo da felicidade depois, viu? Presta atenção, não é o local, não são as pessoas, não é quem olha para você e muito menos os obstáculos, mas é a presença de Deus, que onde você chega, ela te faz chegar de um jeito diferente. E quando você sai, ela também te faz sair de um jeito diferente. Então entenda, são as pessoas que Deus escolheu para um propósito incomum, mas que simplesmente acaba vivendo de um jeito comum. Como Ezequias chegou para reinar. Só que o propósito de Deus na vida de Ezequias não era só estabelecer reino, não era só colocar ordem, não era só simplesmente fazer com que Ezequias observasse, olhasse que estava errado e precisava consertar, não. Mas o propósito de Deus na vida de Ezequias era colocar tudo no lugar, aquilo que estava fora do lugar. Era trazer Israel para o eixo, era fazer com que Israel começasse a andar de um jeito diferente, fazer com que Israel começasse a tomar um rumo diferente, conforme tudo aquilo que Deus já havia planejado. Eu não sei você, mas geralmente isso acontece comigo, que tem lugares que a gente chega, pode acontecer com você também, em que está tudo bagunçado. Aí quando a gente chega, a gente levanta a voz, dá a palavra, tudo aquilo que estava fora do lugar já começa a voltar para o seu devido lugar. Tem pessoas que têm o dom que Deus dá de arrumar tudo aquilo que já passou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e não conseguiu fazer, mas a presença de Deus te levantou com um propósito que, de além de ser diferente, trazer ordem para tudo aquilo que estava em desordem. Então Ezequias, ele entra, o evangelista Silvio, com esse propósito de quê? De colocar ordem sobre tudo aquilo que está em desordem. Ele começa derrubando os altares. Segundo, começa a desfazer a aliança. Porque quem faz aliança com quem não é de Deus acaba tomando caminhos errados. Quem faz aliança com quem não é do Senhor acaba tomando caminhos que certamente eles não queriam, ou eles não queriam tomar. Mas o interessante disso tudo é que quando ele desfaz aliança, Senaqueribe, rei da Síria, ou rei dos ninivitas, começa a olhar e dizer: tem algo diferente acontecendo. Primeiro, desfizeram o tratado, já não dão mais satisfação para nós. Terceiro, eles acham que vão viver de um jeito totalmente diferente. Só que quando Senaqueribe, o rei da Síria, ficou sabendo de tudo isso, ele vai mandar um dos seus sacerdotes ir até Judá e começar a ameaçar o povo. E qual é a ameaça, pastor Matias? É essa: Ezequias não está com vocês, Deus já os abandonou,
vocês estão enfraquecidos. Ezequias não pode fazer nada por vocês. E ele começa a gritar em uma língua que a qual o povo não começava a entender. Só que quem estava em cima do muro vai falar assim, não fala desse jeito. Não fala na língua hebraica ou na língua hebreia, para que o povo não escute e não nos abandone. A Bíblia vai dizer que o general, por nome de Rabzaque, ele vai olhar e vai gritar, vocês têm uma chance, qual é? De ir embora com a gente, de ficar bem com a gente, porque se vocês ficarem, vocês pagarão um alto preço. Olha qual foi a estratégia do inimigo. A primeira, eles entram nos arquedutos de Judá. E os arquedutos de Judá ficavam do lado de fora da cidade. O interessante é que eles paravam em meio aos poços, paravam em meio aos arquedutos de água, que ficavam em frente à porta de entrada e de saída de Judá, porque eles diziam, vamos ameaçar e vai acabar a água dentro da cidade. E se acabar a água dentro da cidade, quem está dentro vai ter que sair. Vai se desesperar e vai abrir a porta. E se abrir a porta, glória a Deus, a gente vai entrar e vai tomar a cidade. Só que ele levanta a voz e deixa o povo com medo, já com a sua primeira estratégia em frente às fontes de água. A segunda que ele propõe em seu coração é gritar bem alto, porque se o povo ouve que eles estão sozinhos e Ezequias não pode fazer nada, Ezequias teria que lutar sozinho. E se uma multidão, um exército abandona um rei, automaticamente ele fica sozinho, fica sem estrutura, fica desestabilizado. Sabe qual é? O maior desejo do inimigo é fazer com que todas as suas alianças em que Deus te deu, em que Deus formou junto ao seu ministério, sejam desfeitas. Por quê, pastor? Porque desfazendo a aliança, quem era para lutar comigo, já não vai lutar mais. Quem era para estar do meu lado, já não vai estar mais. Mas olha a ideia do inimigo, se eu pegar na raiz, eles caem. Se eu afrontar do jeito certo, Ezequias vai ter que abrir a porta e vai lutar sozinho. Mas olha a estratégia de Deus. Não vão abrir as portas, mas vão entrar na oração. Ezequias está com medo, apóstolo Éder. Ezequias está temoroso porque, além de gritar e fazer com que o povo fique com medo, Senaqueribe manda uma carta, e é uma carta de afronta. O povo está com medo, preste atenção nisso daqui, e a gente já vai entrar num ritmo mais gostoso para Jesus aqui. Preste atenção, estou dizendo tudo isso de um jeito bem tranquilo para você entender. Ele recebe a carta de afronta e vai orar ao Senhor. Detalhe que a carta parou nas mãos de Ezequias, e Ezequias não mostrou para o povo a carta. A carta chegou, e Ezequias fez o quê? Vou apresentar toda afronta, toda ameaça, todo contra-ataque do inimigo no altar do Senhor. Ele fez mais ou menos o seguinte: Senhor, olha o que está escrito aqui, olha o que está posto aqui, todas as ameaças feitas. Olha aqui, Senhor, Senaqueribe é conhecido como um rei sanguinário. É por isso que o profeta Jonas, quando recebe a ordenância de Deus de ir para Nínive para pregar para os ninivitas,
ele fica com medo e acaba entrando em um navio para tomar outra direção. Mas detalhe, o rei Senaqueribe, ele tem um exército de 185 mil homens. Não são homens comuns, mas homens sanguinários, homens altamente perigosos, a ponto de pegar suas espadas no meio dos saques, arrancar os bebês ainda em período de gestação das barrigas de sua mãe. Olha o que ele faz: tira as crianças de dentro das barrigas das suas mães, arranca a orelha, tira a pele da pessoa mesmo viva, e para ele expor cabeça como troféu é um privilégio. Então nós não estamos falando de um ataque totalmente comum. Nós não estamos falando de uma ameaça simplesmente normal. Mas nós estamos falando de alguém que está enviando 185 mil homens para lutar contra uma capital pequena chamada Judá. Então preste atenção, imagina comigo como que está o coração de Ezequias, como que está a mente de Ezequias e o espiritual de Ezequias neste momento. Por quê, pastor? Ele aparentemente está sozinho e vai orar. Ele aparentemente está olhando e está dizendo: se ele vier, a gente perde na certa. Se ele chegar e entrar, a gente está acabado. Mas quando Ezequias apresenta no altar do Senhor o levante, a provocação, a calúnia, as afrontas, o medo, olha o que Deus vai passar para o profeta Isaías no tempo em que Judá está sendo totalmente ameaçada. Ele leu a afronta, colocou a afronta no altar do Senhor. Por quê, pastor? Porque ele entende uma coisa, que aquilo que ele não é capaz de resolver sozinho, aleluia, a mão de Deus é capaz de resolver por ele. Por que, pastor, que ele coloca a afronta na mão do Senhor? Porque ele entende uma coisa, que se o exército terreno falhar na hora do ataque, o exército do céu entra para poder entregar vitória para eles. O que eu quero dizer para alguém nessa noite de hoje é: você pode ter recebido diversos ataques, você pode ter recebido inúmeras acusações, mas fica tranquilo, não precisa fazer nada não, somente coloca no altar do Senhor, porque o altar de Deus se encarrega em trazer resposta para você no tempo de aflição. O que eu vim dizer para alguém nessa noite é que a oração é capaz de mover a mão de Deus para poder entregar livramento para alguém nessa noite de hoje. Tem alguém que entrou dizendo: Senhor, já não sei mais como fazer, não sei mais para onde ir, os levantes estão grandes, o filho está perdido, a filha nem se fala. Mas a palavra de Deus para alguém nessa noite em forma de profecia capítulo de número 24 do livro de Josué, verso de número 15, é que você e a sua casa servirá ao Senhor. Eu vou de novo, que tem muita gente para pouco glória. Deus está dizendo: não importa como é que você está vivendo hoje, não importa como a casa está no cenário atual, mas a palavra de Deus para alguém se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Você e a sua
casa vai servir ao Senhor. Mas pastor, está tão difícil, o negócio está pegado. Irmão, a palavra de Deus garante, pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra de Deus sobre a tua vida não há de passar. Eu vou profetizar de novo. Alguém pode estar olhando e estar dizendo, mas já faz tanto tempo, já faz um tempo determinado que Deus já profetizou. Mas Eclesiastes, no capítulo de número 3, vai dizer que é um tempo determinado para todas as coisas, e um propósito por Deus estabelecido em um tempo debaixo do céu. Sabe o que eu quero dizer para alguém? Que até o tempo para passar a existir, ele tem que ter propósito. Não tem primavera se não tem propósito de ter verão. Não tem verão se não tem previsão ou propósito de ter a outra estação. Mas eu vim pregar para alguém nessa noite e dizer, o propósito de Deus na tua vida será cumprido, já foi estabelecido, e Deus vai entrar para trazer um tempo novo sobre a tua história nessa noite de hoje, diz o Senhor. O tempo é de Deus. Só que muitas das vezes a gente se prende ao tempo do homem, que é o tempo em que nós datamos por dias, horas, minutos, segundos, meses, anos, e a gente se frustra. E além da frustração, a gente se machuca. Porque Deus fez a promessa está de pé. Só que a gente não sabe esperar o tempo de cumprimento da promessa, por sermos atemporais. O que é? Eu dependo do dia para saber em que dia estou. Eu dependo do mês para que o ano passe. Eu dependo da hora para saber que horas eu tenho que levantar, que horas eu tenho que tomar café, que horas eu tenho que almoçar e que horas eu tenho que jantar e dormir depois. Então, isso traz um desgaste depois que Deus liberou a palavra. Porque se eu entendo que o propósito de Deus está alinhado com o meu coração, eu não perco tempo me desgastando. Como? Vendo o tempo passar e as coisas não acontecerem. Mas se eu perceber que o tempo de Deus e o propósito do meu coração, ambos estão alinhados, eu começo a glorificar. Porque eu começo a perceber que Deus começou a trabalhar antes da minha expectativa e antes do meu tempo, para começar a entregar tudo aquilo que eu necessito na palma da minha mão. Então pessoas precisam entender o que, pastor? É que nessa noite de hoje Deus está dizendo para você, não se ligue ao tempo, mas se ligue no propósito. Porque o tempo te machuca, o tempo te desgasta, o tempo traz um certo cansaço para você. Mas o propósito de Deus não, Ele traz paz, alegria, revela segredo, entrega tudo o que você necessita. E além de trazer paz ao teu coração, Ele traz certeza de que Deus ainda continua pelejando por você. Presta atenção nisso daqui. Vamos voltar para o texto. Ele está com medo. Mas Deus manda o profeta Isaías chegar para ele e dizer assim, ó, Ezequias, versículo 20, parte B. Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria, e esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. Versículo 32. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Ele não invadirá essa cidade, e nem disparará contra ela uma só flecha, e não entrará nenhum escudo, e nem construirá rampas de cerco contra ela. O versículo 33 é o versículo chave que diz assim, ó, pelo caminho por onde veio, vai voltar. Eu vou dizer de novo que é para o irmão lá. Eu gostei do irmão. Irmão, vou pagar um copo da felicidade para o irmão, viu? Ó,
Presta atenção. Pelo caminho de onde a afronta veio, ela vai... Deus falou. Mas olha o que Senaqueribe diz. Quem esse Deus pensa que é? Quem esse Deus está pensando quem ele é? Para dizer tais coisas contra mim, eu, Senaqueribe, rei da Síria. Por que ele está tendo base para dizer isso? Invadiu Babilônia, destroçou Babilônia. Chegou no Egito, acabou com o Egito. Aí olha a resposta dele para Ezequias. Vocês estão pensando que o Egito vai defender vocês? Vai nada, já acabei com eles. Você está pensando que Babilônia vai lutar contra vocês? Vai nada, já derrubei todo mundo. Hoje todo mundo me serve. E agora, vamos marchar contra Judá. Irmão, pensa, Ezequias no palácio olhando para a porta do muro, perto dos arquedutos, e vendo 185 mil homens marchando em sua direção. Ô irmão, eu dou risada, porque eu na mente de Ezequias, na visão de Ezequias, já tinha me dado dor de barriga, já tinha me dado vontade de correr, já tinha me dado vontade de se enterrar dentro de um buraco, porque imagina, vamos pôr uma média de 50 mil pessoas dentro de Judá, uma média, chutando alto. E aí você vê 185 mil homens marchando em direção, dizendo, é hoje que eu acabo com eles. É hoje que eu estrago o plano dele. É hoje que tudo vai por água abaixo. Mas presta atenção. Olha o que o versículo 35 vai dizer. Naquela noite, o anjo do Senhor... Ô, irmão, presta atenção. Deus não falou que mandaria anjo. Irmão, presta atenção nisso daqui. Olha o que Deus usa o profeta para dizer, apóstolo Éder. Do mesmo jeito que a ameaça veio, que a afronta veio, ela vai ter que bater em retirada. O povo está com medo, profeta. O povo já não sabe mais o que fazer. Escureceu. O sol foi embora. Mas olha o que o versículo 35 dá base para dizer. Naquela mesma noite. O anjo do Senhor. Irmão, foi rápido o negócio aqui. Porque não foi o Ezequias que está com poder e está tremendo de medo quem mandou a resposta. Mas foi alguém que tem intimidade com Deus, respaldo com Deus, base com Deus, aleluia. Eu gostei que o pastor Manuel lá atrás levantou a mão, disse assim, assim diz o Senhor, do mesmo jeito que a afronta veio, ela vai ter que bater em retirada. Do mesmo jeito que a ameaça chegou,
ela vai ter que retornar. Aí a Bíblia me dá respaldo para dizer que se por um caminho ele veio, oh aleluia, por 7 ele vai ter que fugir de vós. Sabe que em Jeremias no capítulo 1, verso de número 19, ele vai dizer que pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Sabe por quê? Com mão forte nessa noite, Deus vai livrar alguém. O livramento de Deus chegou para a tua vida, o livramento de Deus chegou para a tua casa, e você vai testemunhar que foi a mão do Senhor que trouxe vitória para você. Presta atenção comigo. Ó, a afronta veio. Deus não deu espaço para a resposta de Senaqueribe. Só esperou anoitecer. E olha o que o versículo 35 diz, eu encerro agora. Ó, naquela mesma noite. Que noite foi aquela, pastor? A noite da afronta, a noite da calúnia, a noite da perseguição. É onde eu digo para alguém que o choro, ele pode durar, como também pode não durar a noite toda. Eu não vou nem dizer que pela manhã, tá? Mas vou ser ousado e usado por Deus para te dizer que nessa noite de hoje Deus vai colocar um sorriso no teu rosto. Tem pessoas nessa noite que precisavam ouvir essa palavra. Qual, pastor? Que agora mesmo Deus está colocando um sorriso no teu rosto e vai alegrar a tua alma. Por quê? Porque passou um dia terrível, passou um dia debaixo de afronta, debaixo de ameaça. Mas Deus está dizendo, fica tranquilo, porque se for preciso, Deus manda anjo para trazer livramento sobre você, diz o Senhor. O negócio foi rápido. Como? Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu. O anjo. Quando a gente fala de um anjo, é um anjo que Deus fala, ó, desce, vai lá e peleja. Mas quando a Bíblia dá ênfase em dizer o anjo, a teologia vai dizer que é a própria teofania, ou a própria aparição de Deus. Ó, eles explicam que, como eu prego a palavra, eles não falam que eu estou inspirado pelo Espírito, eles falam que eu estou iluminado pelo Espírito. Essa é a palavra correta. Mas, quando trata-se de um anjo, ele fala assim, Silvio, levanta e vai lá. Porque eu creio que tem um anjo com o nome de Silvio, viu? Ó, aí, quando ele fala um anjo, ele não fala igual escreve em Judas, que fala que o arcanjo Miguel lutou contra Satanás por causa do corpo de Moisés. Ele não denota quem é. Mas ele está dizendo que o anjo. E quando a teologia aplica que foi o anjo, assim como Pedro em Atos capítulo de número 12, ele está dormindo, descansando, crendo na promessa de que não morreria, mas ficaria velho. Detalhe. Aí a Bíblia diz que uma luz brilha na prisão. Segundo o anjo do Senhor diz, Pedro, acorda, levanta, pega as tuas sandálias, segundo, o teu cinto, a capa e segue-me. Então ali foi uma das aparições de Deus. Detalhe, aqui vai dizer que o anjo saiu. Foi pessoalmente aquela noite, e com uma espadada só, matou 185 mil homens. Eu vou repetir de novo.
Porque entenda uma coisa, a palavra foi liberada. Nenhuma flecha, nenhum escudo, nada vai entrar para o lado de dentro dessa igreja. Só que o inimigo está dizendo quem é que está liberando essa palavra. Quem é que está falando isso? Só que o versículo 30, vai 5, vai dizer que naquela mesma noite, o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus foi lá. Sabe o que ele estava dizendo? Eu usei profeta para falar e não acreditou? Pode ficar tranquilo que eu vou descer pessoalmente para resolver esse negócio. Ai, eu estou sendo tomado por uma presença de Deus para dizer para alguém nessa noite de hoje, que se alguém não deu crédito naquilo que saiu da tua boca, naquilo que Deus colocou sobre você, descansa o coração, o próprio Deus está descendo pessoalmente para resolver esse negócio ao teu favor. Eu encerro, irmão, encerro, porque a garganta já foi embora. Que eu inventei, irmão, de pregar domingo passado, retrasado, e gritei, irmão. E aí eu já cheguei em casa sem voz. Aí preguei segunda, terça foi um ensaio, preguei quarta, quinta, sexta. E aí você sabe como é que vai a voz do pregador, né? Vai embora. Mas preste atenção. Deus desceu, matou o exército, 185 mil homens que estavam marchando contra eles. Detalhe, mas quem fez a afronta não está no meio da... Ó, presta atenção. Deus desceu, respondeu a afronta. Um anjo, o próprio Deus, matou 185 mil homens. Mas quem jogou a afronta não está no meio dos mortos. Pastor, não peguei. Está vivo? Tá. Para contar a história. Sim, só que por pouco tempo. Não peguei, pastor. Eu gostei do irmão lá. Ó, presta atenção. Ele fez a afronta. Deus desceu e respondeu. Só que ele não está no meio de quem foi atingido. Está vivo. Para quê? Contar a história. Mas não é por muito tempo. Por quê, pastor? Porque ele disse, o meu exército é bom. Vai acabar com todo mundo. Aí Deus disse, vou acabar com teu exército para você ver quem é bom. Vou simplificar. Ele disse, o meu exército é o melhor. Aí Deus disse, vou descer pessoalmente para mostrar para você quem é que tem o controle e o domínio na palma de suas mãos. Ele está vivo. Olha o que o versículo 36 diz. Então, Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Ô, irmão, você não pegou. Ó, porque eu falei para você, presta atenção no versículo 33, que isso aqui é a chave para a gente. Olha o que ele diz, 19, 33 de 2 Reis. Pelo caminho por onde veio, vai. Aí olha o que o versículo 36 diz, então, Senaqueribe desmontou o acampamento e foi. Ó, pega aqui, irmão, ó, pega essa mensagem, ó. Ele veio, fez moradia, instalou acampamento para dizer, vou só olhar, vou ver de longe o que vai acontecer. Aí Deus desceu,
deu resposta. E ele, ó. Mas preste atenção, ele está vivo, mas era por pouco. Olha o que o versículo 36, parte B, diz que ele foi embora. Voltou para Nínive, lá ficou. Só que o versículo 37 diz que, certo dia, enquanto ele estava adorando no templo, o seu Deus, Nisroque, seus filhos, Adramaleque e Sarezer, mataram-no à espada, fugiram à terra de Ararate, e seu filho Esar-Edom foi o seu sucessor. Irmão, você deve estar olhando e estar dizendo, mas o que o pastor Matias está dizendo com tudo isso para a minha vida nessa noite de hoje? Vamos recapitular. A carta de ameaça chegou na mão. O que ele fez? Estendeu para o povo e leu. O que ele fez? Eu gostei da irmã lá atrás. O que ele fez, irmã? Entregou no Senhor. Ninguém está sabendo. Ninguém lê o que está escrito, mas o Senhor vai ler. Aí o que Deus diz? Não responde nada, porque quem vai descer para dar resposta pessoalmente sou eu. Ai. Deus está dizendo para alguém nessa noite de hoje, não reaja às afrontas e não reaja às ameaças, porque você vai apresentar no altar do Senhor, e nessa noite o próprio Deus vai descer em resposta das tuas orações. Em tempos de guerra, não para de orar. Em tempo de crise, não para de orar. Tá pegando fogo, tá tudo daquele jeito virado, continua orando, porque a tua oração vai fazer Deus descer pessoalmente para entregar a vitória na palma da tua mão. Você crê nisso? A partir de hoje, você não vai mais dar resposta para quem não precisa da tua resposta. A partir de hoje, você não vai pôr no Face, não vai jogar aquela indireta no WhatsApp, bloquear a pessoa para ela não ver. Você sabe, eu gostei, irmão lá atrás deu risada. Irmão, você não faz isso não, né, Vaso? A irmã também não faz não, porque a irmã é crente, é da Sene. Na Sene só tem profeta. Pastor Leandro aqui, meu Deus do céu, me manda a oração que eu acabo de orar e Deus já revela no coração do homem. É só profeta, irmão. Só profeta. Então, a partir de hoje, você não vai mais dar vazão àquilo que falam, o que jogam ao teu respeito, por quê? Você vai apresentar no altar de Deus. Porque quem apresenta afronta, ameaça, problema no altar de Deus, não precisa responder. Você não pegou, vou falar de novo que é para você dar um glória. Quem apresenta ameaça, afronta e problema no altar, não precisa falar muito. O que acontece, pastor? O próprio Deus desce em resposta para resolver aquilo que só Ele tem poder de resolver. Então nessa noite eu profetizo no nome do Senhor Jesus Cristo, que aquilo que é impossível para você, você vai ver Deus descer como resposta das tuas orações. Aquilo que não andava para você, você vai ver Deus fazer andar como resposta das tuas orações. Aquilo que não era simplesmente vendido, que tem pessoas aqui que eu sei que trabalham com vendas, aquilo que não fazia os clientes chegar até você, nessa noite de hoje, Deus vai fazer chegar em resposta das tuas orações, porque a ameaça bateu. E quem é a ameaça, pastor? A conta, a dívida, o problema. Tem pessoas aqui que tá chique, mas a Enel tá batendo na porta.
E nessa noite Deus está dizendo: vou descer como resposta das tuas orações. Vou descer como resposta dos teus, aleluia, problemas. Nessa noite Deus está dizendo para alguém: problema não volta para casa sem solução. Colocou no altar de Deus, entregou no altar de Deus, descansa. Deus vai trazer resposta para tudo aquilo que está tirando o teu sono nessa noite de hoje. Eu profetizo que hoje você deita em paz, você descansa em paz, você dorme em paz, porque Deus irá trazer coisas boas sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Deus tem milagre para você. Irmão, eu vou profetizar isso, viu? Até quem está devendo. Acho que são uma irmã lá atrás que tem um glória a Deus bem baixinho. Irmão, é o frio, irmão. Se for frio, obreiro, fecha a porta aí agora. Ó, até quem está te devendo. Vai ligar, para quê, pastor? Para entregar a providência que você precisa na palma da tua mão. Viu? A palavra de Deus para alguém hoje é: não chora. Deus virá em resposta das tuas orações. Deus virá em resposta do teu choro. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Está limpo, profeta. Deus abençoe a vida. Aplaude ao Senhor Jesus, amém. Aplaude bem forte, em nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor Matias, né? Foi uma festa esses dias lá na cidade dele lá. E que Deus continue te usando tremendamente.